Começou. Agora pastor. Vai ser purificar está. Ordem do tribunal, vamos dar início, podemos? Iniciando. Boa noite, jurados, boa noite, excelente. Vamos começar agora com a temática de legalização da maconha. Entretanto, eu gostaria de colocar o primeiro ponto, que é o método científico dos prejuízos que a maconha faz. Primeiro, psicologicamente. Segundo, no sistema respiratório. Terceiro, para as mulheres que estão engravidando, para as lactantes, enfim. E também para o sistema endócrino. Deixa eu ver uma certa massa. Né? O próximo grupo, aliás, o grupo adversário pode usar o seguinte argumento, que legalizar a maconha, de certa forma, vai diminuir a penalidade, vai diminuir a população penitenciária. Mas digamos agora que a vocês, 7 jurados que estão aqui hoje, que podem ter filhos ou não, ou estão pensando em ter, que se você chegasse na sua casa, o seu filho adolescente de 16 anos, como vocês se comportariam ao verem usando tal ilícito? E hoje ainda é isso, né? Como é que vocês se comportariam ao saber que alguém da sua família está usando? De certa forma, a maconha não é considerada droga, e sim alucinógeno culturalmente aqui no nosso país, principalmente entre os universitários e tal. Só que vamos ao que é a verdade, que nesse caso se encontra os prejuízos que ela causa. Primeiro, a maconha ao inalar, a fumaça da cannabis, ela tem a propriedade de interferir no hipercampo do cerebelo, fazendo com que a sensação de prazer, a sensação de desinibição, a sensação de bem-estar se exale do indivíduo. Fizeram uma pesquisa entre o indivíduo que exala um hipercampo elétrico normal e o indivíduo que está em uso da cannabis. E se fez a comparação de que o indivíduo que usa, ele tem um hipercampo, vamos dizer, de certa forma falha, e que ele não desempenha a sua capacidade total, psicológica e fisicamente. Por quê? Porque com o passar do tempo, com o uso excessivo, vamos dizer, a falha, o que faz o processamento de ações do cérebro até cada parte do músculo do sistema nervoso, vai sofrendo uma certa lentidão, uma certa, como é que eu posso explicar? Uma certa, não está indo, entendeu? Ainda não chegou. Uma viagem. Deixa eu ver. Outro ponto, seria bom a gente falar sobre isso, que não tem como a gente falar sobre drogas e também não falar sobre narcotráfico. De certa forma, de novo falando sobre o grupo adversário, vamos falar também sobre narcotráfico, se legalizarem, não vai ter tanto, um peso tão grande no narcotráfico e tal. Mas digamos que num país onde a gente sofre com tantas dificuldades, uma dificuldade de educação, uma política que só reflete corrupção, por que não dar mais uma facilidade às pessoas que reformam grupos paraestatais, paramilitares, nas favelas que tem por aí, no Rio de Janeiro, a única pessoa também está conversando isso. Então, o meu ponto é, por que dar as armas para o inimigo? Para que nós vamos facilitar a vida de alguém que está tentando acabar com o contrato que nós temos entre nós e o Estado, o contrato social? E de certa forma eu gostaria também de citar o fato do narcotráfico se espalhar de certa forma, deixa eu ver, de uma maneira hoje considerada sofisticada, hoje de maneira organizada. E se a gente facilitar a organização desses grupos, aí de certa forma vai expandir em todo o Brasil. Se há 10 anos atrás, 20 anos atrás, nós não ouviríamos nada falando sobre aqui na Paraíba, porque se nós assistimos o noticiário hoje, o que podemos ver é só isso. Tal pessoa, homicídio, crimes hediondos. E vocês sabem, jurados, os senhores jurados, que de certa forma o uso de ilícito tem uma certa influência sobre isso. Outro ponto que eu gostaria de tocar é sobre o fato da cannabis, tocar nisso novamente, ser considerado um alucinógeno e não uma droga.
Mas vamos levar assim uma seguinte situação hipotética. Dois indivíduos estão parados em um certo lugar. A sua condição econômica não é o bastante, não está satisfatória. Isso, primeira situação, a maconha é ilegal. O indivíduo vai tentar arrumar um emprego, vai tentar se virar, vai fazer com que desempenhe o papel que tem na sociedade, vamos dizer assim. Agora vamos dizer, no outro quadro hipotético, a maconha agora já é legal. Todo mundo, isso já é sabido por todos, que a maconha tem esse poder desinibidor. Que você vai, usa e tal, você fica todo leve, você fica feliz, você fica rindo até à toa demais. Então tem a desinibição. A desinibição é um ponto forte, porque eu, infelizmente, não consigo tocar nesse ponto, mas eu tenho familiares que já foram envolvidos com isso. E a primeira coisa que eles fazem antes de cometer algum crime é usar. Usar para não ter medo, usar para criar coragem, usar para ter qualquer tipo de, vamos dizer, desinibição no que for fazer. Porque, segundo eles mesmos falam, se eu não usar, eu vou chegar, vou colocar a arma na cabeça da vítima e não vou ter coragem de fazer, caso ela reaja. Mas eu, desinibido, senhor jurado, chego até Vossa Senhoria, coloco a arma na sua cabeça e falo, me passa. E você diz que não, a minha desinibição vai falar mais alto. Eu vou agir de qualquer maneira, porque você está me contrariando, certo? Deixa eu ver, sobre a população penitenciária, o que o próximo grupo adversário pode usar, é muito mais uma falha estatal do que uma falha da própria política de ação contra as drogas. Porque, digamos que 10%, 20%, 30% da população penitenciária hoje esteja lá pelo uso de ilícitos e tóxicos. Isso não vai fazer diferença nenhuma, ela está legalizada. De certa forma, vai até aumentar, se vocês tiverem uma certa ideia. Porque sigam esse parâmetro. A maconha não é legalizada. O que vai impedir as pessoas de usarem? Já pararam para pensar nisso? O Estado, de certa forma, tem que frear as organizações. O Estado tem que impor o seu papel do Estado para que as pessoas saibam que ele está presente. Isso é um papel constitucional. O Estado prevê a nossa saúde e prevê nossos direitos e deveres. E eu gostaria de citar também o fato da cannabis. Deixa eu chegar nesse ponto. Pronto. Da cannabis ser ilícito hoje, o maior crescimento do consumo. De 1990 até 2001, foi a droga mais consumida no mundo. Cerca de um crescimento de 5,4% em todo o mundo. E digamos que esse crescimento chegue a ser um pouco maior se ela for legalizada. Porque nada mais vai fazer com que o indivíduo tenha aquele freio do Estado, aquele medo. Se eu for fazer, eu for pego. Se eu tentar fazer algo contra tal indivíduo, contra ferir a sua liberdade, ferir o seu direito de escolha, ou qualquer tipo de coisa, isso vai ser de certa forma, vamos dizer assim, freado, né? Eles. Seguindo a teoria contratualista, nós temos um contrato social com o Estado. Entregamos a nossa liberdade e o Estado nos protege. E eu acho que não está nada mais do que justo que o Estado nos proteger desse risco. Dando continuidade a essa problemática da legalização da cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, eu acho muito importante falar sobre um problema macro da nossa sociedade e ficaria até difícil falar sobre a legalização de um produto, de uma substância alucinógena que vai causar tanto mal e causa tanto mal na sociedade, sem falar da saúde. Nossa saúde pública, ela está na UTI, ela basicamente está respirando com o aparelho. Então, como não falar de saúde pública acerca de um problema tão grande, que é a legalização da maconha? A maconha é uma droga, como foi dito aqui, uma substância alucinógena,
causa diversos problemas à saúde. Foi feita uma pesquisa por uma universidade britânica e foi constatada, através dessa pesquisa, com 1.032 pessoas, que basta um cigarro de maconha ao dia para ser suficiente ao consumo de 20 cigarros de tabaco normal. Ou seja, derrubando aquela tese de que a maconha é menos prejudicial do que o tabaco ou do que o álcool. A maconha pode causar, como já foi dito aqui, doenças respiratórias, câncer pulmonar, câncer de próstata, infertilidade, impotência sexual, câncer cerebral e mais diversas doenças. Aí eu faço a seguinte indagação: jogados, qual de vocês quer adquirir alguma dessas doenças? Algum de vocês quer ver algum dos seus filhos, seus netos, com algum desse tipo de doença? Precisa responder. Também é um produto, é uma substância alucinógena que tira a consciência do indivíduo. Parte da sua consciência está comprometida. Com isso, vem causar também um problema de segurança, um problema social. Voltando para o problema da saúde, é um problema de saúde social, de saúde individual e de saúde coletiva. Eu faço mais uma indagação. Quem dos senhores é a favor de uma substância que é chamada de droga? Precisa responder. A droga, ela não vai causar nenhum bem à sociedade, ela não causa nenhum bem à sociedade. Se não fosse assim, já seria liberado. Não precisaria de abrir uma discussão acerca da legalização da maconha. Ou seja, nenhuma droga faz bem à nossa sociedade. Poderíamos abrir uma discussão sobre educação, saúde, segurança, entre outras coisas. Mas sobre droga, o que é que o Estado vai ganhar com a legalização da cannabis sativa? No meu entendimento, nada. Apenas para mim, isso é um discurso de usuários, um discurso de capitalistas. Quem dos senhores quer ver um dos seus filhos dependentes dessa substância? Eu, particularmente, tenho uma pessoa na família que é dependente da maconha. E toda a família sofre. Não adoece apenas o indivíduo que faz o uso dessa substância, não. Adoece toda a sociedade. Já aí? Bom, voltando a certo ponto, que a cannabis é considerada um alucinógeno e que, de certa forma, é considerado um pouco mais leve do que a heroína, a cocaína e tal, mas a opinião... considerada uma droga um pouco mais leve, menos considerada culturalmente do que a heroína, a cocaína, mas é válido lembrar que 90%, 80% dos usuários de cocaína começaram com a cannabis, começaram com a maconha. Porque, por exemplo, você está numa festa, numa boate, ou no que for, na festa de rua, não sei, vocês têm nas suas mentes os próprios exemplos, que você está lá se divertindo, você está consumindo um álcool, e chega alguém e lhe oferece. Você a usa. Tudo vai começar por aí, porque, digamos, se a cannabis tem um efeito desinibidor, se ela te dá um bem-estar, com 6 meses, 1 ano, certas pessoas vão parar de sentir essa sensação, vão querer sensações mais fortes. E o que é ruim sempre é mais fácil, né? Sempre vai ter alguém que vai disponibilizar para as outras pessoas. Ó, se não está te dando aquela neura, está aqui, ó, uma mais forte. Isso você vai só seguir na escada até você se degradar, até o Estado intervir e penalizar e sancionar. Outra coisa também que eu esqueci de levantar esse ponto é sobre o discurso de quem é a favor da legalização, sobre, se caso for legalizada, render impostos. Precisamos mesmo de uma carga tributária maior nesse país.
15 minutos. Boa noite, excelentíssimo juiz Márcio Medeiros. Boa noite, doutor Jair. Vamos só ter mais graças aqui presente. Boa noite, doutor Matheus. Valsalmo, a bancada aqui presente. Venho mostrar para vocês a maconha. A bancada aqui falou que a maconha não traz impostos e tal. Nós não podemos falar de uma coisa que nós não conhecemos. Para a gente ter especificidade, nós podemos ter que conhecer o que era. A maconha, na sua essência, ela foi conhecida pelo pessoal asiático, pelos chineses, na idade da pedra. Ela foi feita, ela foi cultivada para fazer redes, tecido, rede de pesca. Não foi com nenhum meio de droga. Só que ao longo do tempo, eles foram vendo que a maconha servia para tecer, servia para rede. E viram que a maconha também servia como resina e como papel. Foi aí então que começou a história da maconha. Há cerca de 6.000 anos atrás, na Europa, na Ásia, a maconha como papel, o pessoal da China viu que ela servia como medicamento. Vocês podem dizer, mas como? Começaram a ver que tem pessoas que tinham malária, tinham hepatite, tinham prisão de ventre. No momento que eles fizeram um chá, eles viram que essas dores começaram a diminuir. Por quê? Por conta do THC da maconha. Ela é uma analgésica. Então a maconha é uma droga alucinógena. Meu colega Matheus falou que alguns parentes deles, quando usam maconha para cometer crime. Mas todos lá de maconha, quando ele usa maconha, ele não se torna uma pessoa agressiva. Ele não se torna uma pessoa agressiva. Então, Marcos, felizmente, eu acho que essa maconha que eles estão usando é vencida. Porque a maconha, o seu efeito é deixar a pessoa com sonolência, da fome, mas em nenhum momento a maconha ela é uma droga que deixa a pessoa agressiva, nem tem a disponibilidade de fazer algo. É tanto que um usuário de maconha, ele perde toda a memória recente, tudo que ele fizer, a pouco se chama ele esquece. Então, a maconha ela foi cultivada nesse intuito, não de ser usada como droga, mas quando vendo que a utilização dela para medicamento era bom, e até hoje, uma das causas que nós queremos que a maconha seja legalizada, vai ser bom para vocês futuramente. Vocês podem me dizer por quê? Vocês podem se acometer de uma doença, de uma AIDS. Vi há poucos instantes uma entrevista, um cara que ele toma 12 comprimidos e ele só consegue fazer uso desse medicamento por conta da maconha. Você imagina aí o que é você ingerir 12 comprimidos todo santo dia, sem efeito em nada. Então, antes dele ingerir os medicamentos, ele faz uso da maconha. Eu chamei, por conta do THC da maconha, dá aquela sensação de alívio e ele consegue ingerir o medicamento. A maconha, ela não serve só para uma pessoa ficar agressiva,
E como você disse, que a maconha, se legalizar a maconha, qual o benefício da legalização da maconha? Existe vários benefícios. Você já imaginou quanto entra de dinheiro nos bolsos sem correr nenhum imposto? E quando você diz, eu tenho um colega meu que ele é estudante do ProER, e eu conversando com ele disse que jovens de 13 a 15 anos, de cada 100 jovens de 13 a 15 anos, só 4, isso é a pesquisa nacional que mostra, só 4 faz uso de cigarro. Eu perguntei a ele, eu disse, companheiro, e quantos faz uso de maconha? Aí ele disse, doutor, se só 4 faz uso de cigarro, frequentemente, o senhor acha que de maconha vai fazer quantos? Fiquei sem entender. Se cigarro, que é uma droga legalizada, só 4 de cada 100 usa, fiquei pensando assim. Sei, mas não isso. E ele disse que é 3,4%. Não chega nem a 4%. Então, uma droga que é legalizada, só 4% usa, uma que não é legalizada, 3,4% usa. E eu queria mostrar um vídeo aqui a vocês, posso mostrar também. E vocês façam silêncio, por favor. Esse vídeo já mostra tudo que. Você pode nunca ter fumado por tal de baseado. E nem gostar de falar desse assunto. Porém, vou te mostrar de maneira simples porque a legalização da ervinha do capeta pode ajudar muito a nossa sociedade. O base-fúncio foi proibido em 1937 como parte da paranoia imperialista gringa de que a maconha é má e pronto. Senão, chamaria maconha. No Brasil, seguimos a dica do tio Sam. E olha, aqui temos vocação para reprimir. Costumamos reprimir o uso da plantinha maligna. Tão maligna, pode te deixar completamente chapado. Isso mesmo, chapado. A marofa verde nunca matou ninguém. Seu poder maligno de destruição em massa pode se reduzir a... Onde deixei as chaves do carro mesmo? O que ninguém fala na Bossa Nova é que o brasileiro malandro sabe de tudo isso. E além de gostar de samba, fuma muito bom. Todo mundo tem o tio alcoólatra e o primo maconheiro. O tio alcoólatra faz a vexame nas festas da família e uma vez ou outra dá uns chilecos na mulher. O primo maconheiro só quer saber de ficar em casa e comer pizza de ketchup. Meu vizinho, esses problemas são fundamentalmente de nossas famílias e precisamos aprender a lidar com eles. Não podemos incluir a polícia no assunto da droga. Um chileco na mulher, esse devemos denunciar, a não ser que a titia goste. Aqui no Brasil, são mais de 7 milhões de chapadões consumindo maconha ilegal. Isso representa muito dinheiro sujo nas mãos de traficantes e sabe para onde vai todo esse dinheiro? Bom, eu sei para onde poderia ir. Na arrecadação de impostos, melhor qualidade de vida para sua família. Um cigarrinho de carnaval pode ser motivo de preconceito. Precisamos quebrar esse tabu agora. Todo esse dinheiro negro roda por uma máquina que não quer parar. Pense para onde vai o dinheiro sujo e para onde ele poderia ir. A ignorância é a arma dos governantes. Não deixe que a cultura bate a realidade. Estamos pegando para te confundir. Muito massa. Senhores, no contexto social qual estamos inseridos, aonde as mudanças ocorrem no dentro da nossa cidade,
Ontem, eu estou sã. Nenhuma família que desejaria ter um casamento de 2 homens na sociedade, e hoje é uma realidade. E já aí você não quer um filho gay. Mas se tiver, toda a sociedade tem que respeitar. É um modo de vida a qual ele escolheu. Em um país democrático de direito, a um cidadão ele não pode se expressar, ele não pode usufruir do que ele tem votado. Não existe um país democrático de direito. Quando falamos aqui na liberação da maconha, não estamos aqui falando apologia da droga. Não estamos dizendo a Clemp plantar na loja dele um pé de maconha. No quintal de Rafaela, outro pé de maconha, para que ela possa, com os seus garotos para a escola, ela colocar na mesa. Estamos aqui defendendo aqui o direito de uma pequena parte da sociedade a qual escolheu usar maconha, né? Em vez de usar o álcool, né? Em vez de ir aqui ao bar do cuscuz, tomar seu litro de motilha, ou aquela cachaça lá de Areias, né? Sair com o seu carro e atropelar sua esposa que foi pegar o garoto ao lado daquela escola. A maconha, falou-se aqui dos malefícios, né? Mas sabe que a maconha ela tem um benefício desde o início. E com o contexto atual, ela hoje se usa ao tratamento das pessoas que vão ao tratamento de câncer, a quimioterapia, os efeitos colaterais, né? É a maconha que trata, ela é antibiótico, é o TH. Com relação à dependência, a dependência, ela, entre o grupo de drogas que existe, ela ocupa o 11º lugar. É considerada uma substância leve, né? Muito mais leve que o álcool. Eu concordo, né? Quando ela ataca o lado da saúde, certo? Mas você esqueceu que ela também é benéfica à saúde, tá certo? E o único dano que pode causar é ao usuário. Não é provado. Uma pesquisa feita por Dr. Eliasal Cartel, de forma precisa, ele informou que a maconha ela não deixa o indivíduo nem mais nem menos agressivo. A agressividade passa na sua família, como o seu parente. Tá certo? É do ser humano que está escravizado. A maconha ele está usando só para justificar ao senhor. Okay? Senhores, é interessante como a gente olha para o cidadão que faz uso da maconha e nós, de imediato, chamamos de maconheiro. Né? Discriminar maconheiro, não é mais uma sociedade. Esse maconheiro que paga imposto, ele tem uma atividade profissional, ele cumpre com suas obrigações sociais, ele cumpre com tudo o que o senhor não faz uso, ou quem usa o álcool. A diferença, doutor, eu nunca ouvi na mídia dizer um jovem ou um adulto fumou um cigarro de maconha, pegou o seu carro, saiu dirigindo e matou 5. Nunca. Obrigado. 10 segundos.
10 segundos. Réplica. Passou a 10 minutos agora para vocês. 10 minutos. Né? Bem, como foi mostrado no vídeo, esse vídeo é bem a cara do usuário mesmo. Estamos explicando para confundir. Realmente é para confundir mesmo. O que está acontecendo é que estão tentando confundir os jurados. Porque, primeiro, maconha nos rurais. Segundo, a maconha, ela traz muito mais problemas do que soluções para a sociedade e para a saúde. E depois, como foi dito, realmente a maconha faz você esquecer muita coisa. É bem capaz de você esquecer que o sinal vermelho é para parar e passar direto. E como foi dito também, é muito importante que a maconha ela só vai causar mal ao usuário, é verdade. Mas o usuário, ele está inserido na sociedade, ele está no seio da sociedade, e ele nada mais é do que a sociedade. O usuário é a sociedade e é um problema generalizado, é um problema de saúde, é um problema de saúde social e saúde individual. Quais são as soluções e quais são os benefícios que a maconha causa, que a maconha nos traz? Conheço. Fins terapêuticos? Pode ser. Mas para fins terapêuticos, nós temos já medicamentos que combatem, que curam malária e outras doenças aqui já citadas, né? Então, quer dizer, é por terra que a maconha tem muito mais benefício do que malefício. Ou seja, a maconha, além de ela ser uma droga alucinógena, ela é uma porta de entrada para outras drogas sintéticas, como LSD, sintéticas, a exemplo da cocaína e outras coisas. Ou seja, foi feita também uma pesquisa adentrando nesse assunto. Talvez eles não vão tocar nesse assunto, mas foi feita uma pesquisa que a maconha em alguns países que foi feita a legalização, foi aceita a legalização, diminuiu o consumo, diminuiu o consumo em 24% e aumentou o consumo em quase 30% de outras drogas, por exemplo, do crack, da cocaína, do LSD, ou seja, a maconha apenas nada mais com a sua legalização, nada mais vai acontecer do que ser uma porta de entrada para outras drogas, né? Outras drogas afins, inclusive. Vai gerar imposto? Vai, concordo, vai gerar muito imposto. Você vai desfrutar desse imposto? Eu digo que não. Esse imposto não vai nos beneficiar em saúde, educação, segurança. Não. Vai para as Ilhas Caimãs, Ilhas Caribenhas, entre outros paraísos fiscais aí. Então fica a Bíblia escrita sobre isso. Boa noite novamente. Eu gostaria de questionar os senhores a capacidade auditiva do Dr. Edinaldo e do Dr. Guerra. Porque de nenhuma maneira eu citei a palavra agressividade.